Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas falando, eu sou o criador do Zik, do TheFox, e eu vou estar gravando esse vídeo para vocês aqui só para registrar o começo das minhas operações. Eu criei uma desproporção, um custom, e vou deixar rodando durante mais ou menos 10, 11 dias, ok? E assim que passar esse tempo eu volto trazendo o resultado para vocês, beleza? Então esse vídeo aqui é só um registro do início dessas operações aí, ok? Hoje é dia 7 de abril, então mais ou menos dia 17, dia 18, eu volto trazendo os resultados e explicando quais foram as configurações que eu utilizei, ok? Estou utilizando 20 ZICs ao todo, são 10 ZICs nessa VPS, mais 10 ZICs em outra VPS, ok? E diariamente eu vou estar realizando aqueles logout, login, para facilitar ali a operação 24 horas por dia, ok? Então, 2, 3 vezes ao dia eu vou estar dando logout, login, conforme já dei essa dica para vocês, tá? E ao longo desses períodos aí de 10, 11 dias eu volto trazendo o resultado. São 10 X nessa VPS, 10 X na outra, mas quando eu voltar trazendo o resultado eu explico um pouco melhor para vocês, beleza? Bom, podem perceber aí que os X foram iniciados mais ou menos no mesmo tempo, há uns 3 minutos atrás, tá? E é isso. Assim que passar esse tempo eu volto com o resultado e principalmente com a configuração que eu utilizei, sempre operando 24 horas por dia e em conta real. Beleza? Fiquem com Deus aí. Forte abraço. Bom feriado a todos. Fala pessoal, Lucas aqui na área, trazendo a parte 2 do vídeo para vocês. Eu comecei a gravar esse vídeo na verdade há 10 dias atrás, no qual eu mostrei para vocês ali o início das minhas operações, e conforme prometido, aproximadamente 10 dias depois eu estaria trazendo os resultados e a explicação de qual foi a configuração que eu utilizei. Na verdade não se passaram 10 dias por completo ainda, porque eu comecei a gravar na noite do dia 7, mas eu acho que já está suficiente aqui para trazer um resultado interessante para vocês e explicar qual foi a configuração utilizada. Beleza? Antes de iniciar o vídeo, eu já entrei nas duas VPS, pausei os X, peguei o resultado, coloquei ali no Excel, conforme eu vou estar explicando para vocês, para que a gente possa ajustar alguma coisa, a depender da sua banca ou algo do tipo. Também o número de VPS que vocês utilizam, tá bom? Tudo isso será explicado. Bom, eu vou conversar com vocês mostrando ambas as VPS. Essa aqui foi a que eu utilizei odd even, tá? Apenas passando aqui pelos resultados. Se a gente passar o mouse por cima, a gente consegue dar uma olhadinha nas sessões, né? Quanto foi feito em cada sessão. E alguns ZICs deram mais lucratividade, outros menos, tá? Mas tudo isso tá aqui na tabela que eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu abrir aqui de uma vez a outra VPS para que vocês possam tá dando uma olhada no resultado também. Essa outra VPS aqui estava utilizando bots de underover, tá? Aquela VPS era para o ímpar e essa bots de underover. Ambas as configurações com bots de 50% de chance de vitória, tá? Então aqui era underover under 5 e over 4, o que dá 50% de chance de vitória, assim como o para o ímpar. Beleza? Então aqui nessa VPS, conforme foi explicado, eu utilizei o underover. Já vou abrir cada configuração para estar explicando para vocês, mas só passando aqui pelos resultados. Lembrando, se você passar o mouse por cima, você consegue ter uma ideia ali da lucratividade em cada sessão, tá legal? Galera, vamos lá. Agora vamos para a parte prática, o que eu usei de configuração, e no final eu mostro a lucratividade, tá? Bom, conforme foi explicado já, eu utilizei 20 ZICs, foram 10 ZICs operando para o ímpar e 10 ZICs operando underover, tá? Dentre esses 10 ZICs para o ímpar, por exemplo, eram 5 ZICs operando ímpar, 5 ZICs operando par, tá? E esses 5 ZICs era cada um em um mercado diferente, sendo esse o mercado 100, o mercado 75, o mercado 50, 25 e 10. Tá legal? Deixa eu só confirmar se eu estou gravando aqui, beleza? Então nós temos 5 mercados, esses mercados normais, digamos assim. Coloquei 5 operando par, 5 operando ímpar. Nessa VPS é a mesma coisa, tá? Foram 10 X ao todo, 5 operando under 5, beleza? Então esses 5 aqui estão operando under 5, ó, até aqui, under 5. E aqui são 5 operando over 4,
o que nos dá também a mesma proporção de 50% de chance de vitória, tá? Agora vem a parte mais importante, digamos assim, que é a desproporção que eu utilizei. Galera, eu utilizei a desproporção de, nos últimos 30 resultados, 25 a 5, 25 derrotas e 5 vitórias, tá? Essa foi a desproporção utilizada. Porém, eu preciso fazer algumas ponderações extremamente importantes caso você decida a começar a utilizar esse operacional, beleza? Então, eu já vou começar aqui essa explicação dizendo, não é a ideia desse vídeo aqui não é que você pegue exatamente essa configuração e use exatamente a mesma coisa, tá? Assim como todos os vídeos que eu posto, eu tenho aqui a ideia de divulgar, né, uma ideia que eu tive, uma operação que eu criei, de modo que vocês aprendam e aperfeiçoem, ou coloquem mais segurança, ou coloquem, por exemplo, outros sistemas de defesa, coloquem Soros Gale. Essa é a ideia, tá? Nunca é que vocês copiem exatamente a mesma coisa, até porque eu periodicamente mudo as minhas próprias operações. Se vocês acompanharem no canal, o último vídeo que eu postei, eu estava utilizando uma outra configuração e agora outra, e ao finalizar esse vídeo eu já vou partir para outra configuração. Então não é o meu objetivo que você copie exatamente a mesma coisa. Claro, se você quiser fazer isso, sinta-se à vontade, mas não é esse o propósito do vídeo. E sim, que vocês entendam qual foi a minha lógica e melhorem essa lógica, coloquem mais segurança ou até mesmo mais segurança e mais lucratividade ao mesmo tempo, quem sabe, tá bom? Então vamos lá. Desculpa. A desproporção utilizada foi 30, 25 derrotas e 5 vitórias. Porém, o que eu percebi é que essa desproporção dá bastante entradas, tá? No final do vídeo eu vou estar mostrando a lucratividade, mas já posso adiantar que eu achei a lucratividade muito alta. Dessa forma, o que eu vou recomendar para vocês, tanto no under-over quanto no odd-even, é que vocês utilizem uma desproporção mais desproporcional, digamos assim. Por exemplo, nos últimos 30, ou 26 a 4, ou 27 a 3. Aí você pode estar pensando, Lucas, mais 27 a 3 ou 26 a 4 vão dar menos entradas, correto? Porém, acredito que a sua segurança ela vai estar maior utilizando maiores desproporções, beleza? 25 a 5 é uma desproporção já bem acentuada, porém na prática eu vi muitas entradas. No final do vídeo eu vou estar mostrando a lucratividade e vocês vão entender, foi uma lucratividade muito alta, tá? Então a gente pode brincar um pouquinho com essa lucratividade, abaixando ela um pouco, em troca a gente ganha segurança, tá? Uma outra coisa que é super importante frisar também, eu vou explicar isso melhor no final do vídeo, é a questão da banca, tá? Eu já vou até mostrar de uma vez para vocês, vai ficar mais fácil de vocês poderem visualizar. Estou aqui com a tabela de Soros Gale que eu já passei para vocês. Nessa tabela aqui eu coloquei não o Soros Gale, né? Eu coloquei o Martingale normal, apenas para que eu pudesse estar explicando para vocês. A banca que eu utilizo para esse tipo de operação é uma banca que aguenta 10 entradas, ou seja, eu perco se eu perder 10 vezes seguidas, beleza? Então pensem comigo, por favor, vamos fazer aqui um esforço de entender o que eu estou tentando dizer agora. Se a minha banca aguenta 10 entradas e eu só perco se eu perder 10 vezes consecutivas, concordam comigo que nessa desproporção de nos últimos 30, 25 a 5, eu perco se nos últimos 40 resultados for 35 a 5. Concorda? Porque se ao dar entrada com 25 a 5 der mais 10 entradas consecutivas e eu perder as 10, no final das contas nós temos o que? Nos últimos 40, 35 a 5. Nesse cenário eu perco. Entendido? Então qual que é a sugestão que eu vou dar para vocês? Que vocês aumentem essa desproporção. Por exemplo, 27 a 3. Quando que eu perco agora? Se nos últimos 40 resultados nós tivermos 37 derrotas e apenas 3 vitórias. Logicamente, obviamente, esse cenário ele é mais difícil de ocorrer do que o cenário de 25 a 5. Concorda? Então, quanto maior for a desproporção, mais difícil, mais inalcançável vai ser esse cenário. Entendido? Lucas, se for assim, então eu vou colocar 30 a 0. Aí eu só perco se der 40 a 0.
É verdade, mas você não vai dar entrada nenhuma. E aqui a gente não pode deixar de lado a nossa lucratividade, que é super importante, tá? Então, pela minha experiência, eu recomendo 26 a 4 ou 27 a 3. 25 a 5, show de bola, utilizei durante 10 dias, não tive problema, mas eu achei que deu muita lucratividade, conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu acho que vale a pena brincar um pouco com essa lucratividade, abaixar um pouquinho ela para ter mais segurança. Entendido essa parte? Mais uma coisa que é importante salientar, muito importante salientar. Conforme já foi explicado, não é meu objetivo que vocês copiem exatamente a mesma configuração. Sendo assim, essa desproporção que tem como número base o 30, né, 25 a 5, 27 a 3, 26 a 4, é tudo contando nos últimos 30 resultados. A gente pode mudar também isso, tá? Pode ser 50, pode ser 100, tá? A grande maioria dos clientes utilizam 100. E só um detalhe que é muito importante: quando você mudar aqui, lembre-se de a somatória aqui tem que dar esse resultado. Se você não colocar a somatória aqui dando esse resultado, você nunca vai dar entrada. Por exemplo, Lucas, eu quero utilizar nos últimos 100 a desproporção de 65, aí você coloca, por exemplo, 34. 65 mais 34 dá 99, não dá 100. Então você tem que arrumar direitinho para o Zico poder dar a entrada. Ou então você coloca 66 aqui, também passou de 100, agora deu 101. Tem que estar direitinho a proporção matemática aqui, beleza? Mas só reforçando, a ideia aqui não é que vocês usem literalmente o 30, 27 a 3, 26 a 4, e sim que vocês entendam a ideia e coloquem aí da maneira que vocês acharem melhor, beleza? Mas partindo desse ponto aqui do 30, eu recomendo 26 a 4 ou 27 a 3. Tá? Agora, atendendo os clientes que não tem uma banca que aguente 10 entradas, que são alguns clientes. Lucas, a minha banca não aguenta 10 entradas. Eu tenho, por exemplo, $100 de banca. Quantas entradas eu consigo dar e qual é a configuração que você vai me recomendar nesse caso? Bom, vamos supor que você tenha $100 de banca, ok? Conforme essa tabela aqui, $100 você não aguenta 8, né? Porque 8 seria 138 dólares, você aguenta 7, correto? Então, se a gente puxar aqui, ó, na verdade vai dar $64, tá? Você tem 100, passa um pouquinho, mas tá bom. Vamos partir aqui que alguém que tenha, por exemplo, $65. Sendo assim, você aguenta 7 entradas, correto? Lembra que eu expliquei que quando a gente trabalha com essa desproporção, que a gente tem que pensar naquele valor máximo e ver, por exemplo, a minha banca aguenta 10, então eu perco se der 37 a 3. Lembra disso? Como que eu vou sugerir para quem tem uma banca menor? Você manter a ideia dos 10. Mas Lucas, como que eu vou manter a ideia dos 10 se eu só tenho 7 de banca? Simples, esse 3 de diferença você adiciona nas derrotas. Então, 33, 30 a 3. Lucas, espera aí, ficou um pouco confuso, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar. Se a gente pegar nos últimos 33 e somar mais 7 entradas, vai dar quanto? 40 entradas. Se nós pensarmos que nós perdemos as 7 entradas, né, pensando aqui no pior dos cenários, quanto que vai ser? Nas últimas 40, 37 a 3. Percebeu que deu a mesma coisa de quem tem uma banca um pouco maior que aguenta 27 a 3? Deixa eu usar aqui o Excel, eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Deixa eu usar aqui, ó. Por exemplo, alguém que tem uma banca que aguenta 10 entradas. Nos últimos 30, se for 27 a 3, eu perco se der 37 a 3. Correto? Eu perco se nessas 10 entradas aqui eu perder as 10. Agora, alguém que tem uma banca que aguenta 7 entradas, começando com 33 a 3. Aliás, 30 a 3. Nos últimos 33, né? Quando que eu perco? Se der 37 a 3. Percebeu que eu perco na mesma situação de quem tem uma banca maior do que eu? Então a gente vai compensar isso com matemática, tá? Então a gente vai colocar aqui, para quem tem uma banca menor, esses valores. Por exemplo, Lucas, eu tenho $300 de banco, tá? $300 a gente encaixa aqui, ó, com 9, tá? 9 para 10 falta quanto? Falta 1. Então qual é a configuração que eu vou recomendar? 9, 28 a 3. Pega aquele 27 que a gente estava usando como padrão e aumenta mais 1. Aqui no caso nós aumentamos mais 3. Aqui aumentamos mais 1.
Porque se eu perder, eu vou perder com quanto? 37-3, que é a mesma desproporção que quem tem uma banca um pouco maior perderia também. Lucas, eu tenho uma banca super baixa de $30. 30 se encaixa aqui, ó. Correto? Então são 6 derrotas. Para 10 faltam 4. Vamos pegar aquele 27 e aumentar mais 4. Então vamos botar aqui 6. 27 mais 4, 31-3. Se eu perder as 6 seguidas, 37-3. Logo, eu só perco com a mesma desproporção negativa de alguém que tem uma banca bem maior do que eu. Porque quem aguenta 6 entradas apenas tem uma banca de $30, e quem aguenta uma 10 tem mais de $600 de banca. Ou seja, a gente consegue se colocar no mesmo grau de segurança de quem tem uma banca muito maior. Então isso aqui ajuda quem tem banca pequena, tá? Mas qual é o ponto negativo? É que você vai dar menos entrada. Desculpa. Esse cenário aqui, de 27-3, vai dar mais entradas do que esse cenário, do que esse cenário, do que esse cenário. Porém, a segurança é a mesma, tá? Então você perde de um lado, mas você ganha de outro, ok? Então, galera, essa é a sugestão que eu vou dar para vocês de configuração: 26-4 ou 27-3. Lucas, eu quero utilizar 25-5, tá? Eu gostei da lucratividade e a minha banca também aguenta 10 entradas consecutivas. Então eu quero utilizar essa configuração. Beleza, sem problema, já vou mostrar o resultado final, mas eu não faria isso, tá? Eu abriria um pouco mão da minha lucratividade e prezaria pela consistência, pela segurança, tá? Aqui, galera, a gente não vende sonho, tá? Aqui a gente vende realidade. Aqui eu trabalho sempre com a realidade. Então eu quero que meus clientes tenham o máximo de consistência possível, tá? Eu prefiro ver 1000 clientes ganhando pouco, entre aspas, do que 10 clientes ganhando muito e os outros 990 quebrando, tá? Então eu poderia muito bem falar para vocês usarem uma configuração aqui bem meia boca para vocês lucrarem o máximo possível, mas eu não quero que nenhum cliente meu tenha resultado negativo, tá? Então eu prefiro que vocês lucrem um pouco menos, mas tenham mais consistência. Aliás, essa é a ideia, essa é a proposta do Zik, beleza? Galera, agora vamos falar do resultado final, tá? Só um detalhe importante, que é o Hunter All, tá? A galera da versão gratuita vai usar o Hunter Mod, tá? Mas quem é cliente da versão Premium vai utilizar o Hunter All aqui. O Hunter All é o que? Você vai dar entrada toda hora, você vai contabilizar todos os ticks, ok? Isso é indispensável para essa estratégia específica aqui, tá? O padrão é U,D, tá? O "D" é aquele padrão que eu chamo padrão sem padrão, que é aquele padrão que vai dar entrada toda hora, e o Hunter Loss vai fazer isso acontecer na prática. Então a gente vai contabilizar todos os ticks toda hora, tá? Ou seja, quando nos últimos 30 resultados eu tiver 26, 27 pares ou ímpares, ou under ou over, a gente vai estar dando entrada. Ou seja, a gente aproveita aquele momento bem intenso de desproporção e começa a apostar na minoria até achar a vitória. Entendido? Então nesse cenário aqui, por exemplo, eu estou esperando 25 vezes eu perder o under 5, ou seja, 25 vezes eu ter números altos, tipo 5, 6, 7, 8 e 9, dos últimos 30. E aí eu começo a operar para minoria até achar a vitória. A gente já usou muitas e muitas vezes esse tipo de estratégia lá no DeFox, tá? Agora eu trouxe essa estratégia para o Zik também, porque dentro do Zik a gente consegue trabalhar com algumas variáveis que a gente não conseguia dentro do DeFox. O DeFox tem um ponto positivo de trabalhar em mais mercados, mas eu achei dentro do Zik mais consistente, porque a gente consegue trabalhar com mais variáveis, beleza? Aqui do lado de fora a gente tem que configurar 0.01 aqui, tá? Por que a gente não tem aquele histórico de entradas aqui? Porque na desproporção a gente precisa definir alguma coisa para ele voltar para a desproporção, tá? Então essa definição, esse critério a gente faz aqui, ó, tá? Ou seja, quando o Zik bater 0.01 de lucro, ele vai resetar, e quando ele reseta, ele limpa isso aqui e traz para cá, tá? E eu particularmente até prefiro assim, porque como as operações são feitas 24 horas por dia, é super interessante que você dê esses resets. Então eu mesmo já dou reset toda manhã e toda noite. Sempre que eu acordo eu dou um logout login em todos os Ziks, e sempre antes de dormir a mesma coisa, tá? Mas ao longo do dia, sempre que ele faz uma operação e ele vence, ele já reseta para mim, o que faz com que essa operação 24 horas por dia seja mais fluida, seja mais consistente. Rodei durante 10 dias 20 Ziks e não tive problema com absolutamente nenhum deles,
tá legal? Então é essa configuração aqui que vocês têm que usar do lado de fora, tá? A quantidade de sessões eu sempre recomendo que coloque o máximo. E o delay, que é o tempo de intervalo entre cada sessão, também 5 segundos já é mais que o suficiente. Beleza, pessoal? Então tá explicado a configuração. Para finalizar, recomendo que utilizem 26:4 para cima, e lembrando que vocês não precisam ficar presos necessariamente a desproporção baseada no 30, tá? Podem trabalhar com qualquer outro valor, lembrando sempre de o máximo de consistência possível. Beleza? O máximo de segurança possível. E para finalizar, vamos falar da lucratividade, finalmente, tá? Aqui estão a lucratividade dos 20 Zix que eu deixei rodando, tá? Aqui está o odd even, aqui na parte de cima está o odd even, e aqui na parte de baixo tá o superior a 4, inferior a 5, né? Que é o nosso under over. O que eu percebi, galera? Eu percebi que o odd even ele fez em média uma lucratividade maior do que o under over. Percebam que de modo geral o odd even ele lucrou mais do que o under over, o que me leva a crer que o odd even deu mais entradas. Consequentemente, essa desproporção que eu coloquei de 25:5, ela foi mais vezes alcançada no par ou ímpar do que no under over, ok? Sendo assim, eu entendo que a grande maioria dos clientes não tem duas VPS para poder trabalhar com 20 Zix. Se eu puder recomendar uma das duas, ou odd even ou under over, eu vou recomendar under over, tá? Por quê? Porque deu menos entrada, consequentemente essa desproporção foi menos atingida. Lembrando, eu quero que vocês tenham consistência e não necessariamente lucros altos, tá? Então eu poderia muito bem falar para vocês utilizarem o de odd even, tá? Mas como eu percebi que o under over deu menos entrada, eu também entendo que ele atingiu menos vezes essa desproporção. Consequentemente, aqueles picos de 37:3, 36:4, eu acho que vai ser cada vez mais difícil de ser alcançado nesse contrato de odd even. Aliás, de under over. Ficou claro essa parte? Então assim, vocês podem utilizar tanto odd even, quanto under over, quanto call e put. Pode usar qualquer coisa que seja 50% de chance de vitória. Mas eu percebi que o under over deu menos entradas, consequentemente a lucratividade foi menor, e também entendo que a segurança seria maior, tá? Mas para quem puder usar os dois, beleza, sem problema nenhum, tá? Ó, o lucro em 10 dias de operação, lembrando, não foram 10 dias completos, tá? Mas tudo bem. Em 10 dias de operação, o lucro foi de 144 dólares, tá? A projeção mensal, o que seria isso? Eu peguei esse lucro e multipliquei por 3, né? Porque a gente usou durante 10 dias, vezes 3 seria 30 dias. Seria uma lucratividade de 713 dólares, tá? Eu dei um Google rapidinho só para saber como que tá o dólar hoje, e isso daria aqui. Isso daria 713 reais, tá? Isso em 10 dias, tá? Agora, vezes 3 dariam 2.140 reais. É um baita resultado interessante, correto? É por isso que eu falei durante o vídeo que eu achei a lucratividade muito alta, tá? Por quê? Porque a gente fazer aí 144 dólares em 10 dias, a gente teria feito em um mês, isso vezes 3, 432 dólares por mês, tá? De banca, a gente está usando, né, 600 e pouco, que é o que aguenta 10 entradas, 642, ou seja, foram quase 100% da banca, foi aí mais ou menos 80% da banca em apenas um mês. É muito alto, né? Para quem trabalha com investimento sabe que é muito alto, 80% da banca em apenas um mês, tá? Então, por isso que eu falei que a gente pode brincar um pouco com essa questão da lucratividade, tá? Mas está aí o nosso resultado. Em 10 dias foram 144 dólares. Mensalmente daria esse 4,95 aqui é o dólar de hoje, tá? Por mês daria aproximadamente R$2.000, tá? Aqui do lado eu coloquei se nós operássemos somente under over, ok? Que é o que a grande maioria vai operar se, né, tiver apenas uma VPS. E operando somente under over, nós teríamos uma lucratividade de 60 dólares em 10 dias, tá? Isso semanal, aliás, isso em 10 dias seriam 300 reais, em um mês seriam quase 900 reais, quase R$1.000 aí de operação. Lembrando que eu não operei 10 dias completos, então vamos arredondar para R$1.000 aí de lucratividade.
pô, R$ 1.000 de lucratividade, tirando o preço de uma VPS, que é mais ou menos R$ 100 por aí, R$ 900 de lucro, tá? Então é isso, galera. Essa é a configuração. Eu não sei se eu vou continuar utilizando ela hoje, já vou partir para outros testes que eu tenho feito também. Se eu for continuar utilizando ela, eu vou aumentar um pouquinho a desproporção, conforme já foi explicado os motivos. Isso vai afetar um pouquinho na lucratividade, mas em contrapartida a minha segurança vai estar ainda maior, tá? Quem tiver duas VPS pode utilizar os dois, as duas configurações, mas quem tiver apenas uma, eu recomendo o Underover, tá? Mas se quiser também utilizar Odd Even, sem problema nenhum, tá? Lembrando que vocês não precisam ficar engessados nesse tipo de contrato, pode utilizar Call e Put, pode utilizar Underover outros números, tá? Mas aí você tem que adequar, obviamente, a questão da chance de vitória com o martingale e tudo mais, beleza? Então galera, esse foi o nosso resultado, espero que vocês tenham gostado. Um resultado de mais de R$ 2.000, então... e trabalhando sempre com bastante segurança, tá? Eu acredito que aumentando um pouquinho a desproporção, a lucratividade vai abaixar, mas não a ponto de ser algo que não vale a pena de modo nenhum, tá? Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer feedback positivo ou negativo, me coloco à disposição, beleza? Um abraço, fiquem todos com Deus.